Ceia. A mesa estava posta e tudo estava pronto para a solenidade do rito. Era a primeira vez que minha mãe iria participar da Santa Ceia após o seu batismo. O pastor Murbach perguntou à congregação: quem está ao lado do irmão Kutashi? O irmão se levantou e disse: não ao meu lado, mas ao lado do Senhor. Porém, o ministro insistia: quem tem a mesma opinião do irmão Kutashi com respeito aos deveres para com o governo? Se ponham de pé. Aproximadamente umas 20 pessoas se levantaram. O ministro então disse: vocês não podem tomar parte na Santa Ceia. Então eles saíram da sala e foram para o pátio da igreja, no fundo da igreja. E o resto dos membros que ficaram dentro continuaram com a cerimônia. O ancião Kutashi convidou esses que estavam com ele à sua casa para fazer o culto ali. Naquele mesmo dia, eles foram excluídos da igreja. Entre eles estava a minha avó, a minha tia e a minha mãe. Uma das amigas da minha mãe viveu até o ano 2002. O seu nome era Rosa Cons Lambru. Aqui está a fotografia dela comigo. Eu a visitei em 1995 na Romênia e tirei uma fotografia com ela. Ela estava bem lúcida da memória, com a idade de 94 anos. Ela me contou como ela e minha mãe eram amigas íntimas e ambas foram excluídas da igreja com os outros mais naquele mesmo dia. Essa experiência ocorreu na Hungria, não na Alemanha, de modo que o problema não era só na Alemanha, mas em 16 países da Europa. E nesses 16 países, 2% foram excluídos da igreja, aqueles que se opuseram a participar na guerra. Vou ler a lista dos países, dos 16 países onde os fiéis adventistas foram excluídos da igreja. Alemanha, Áustria, Bulgária, Tchecoslováquia, Dinamarca, Estônia, França, a Grã-Bretanha, a Holanda, Hungria, Polônia, Romênia, a Rússia, Suécia, Suíça e a Iugoslávia. Em 1915, uma imprensa pública deu um testemunho a respeito da exclusão de membros fiéis. Eu leio de um jornal alemão. Desde o rompimento da guerra, realizou-se entre os adventistas uma divisão. A maior parte queria que a doutrina ficasse sem vigor durante a guerra. A outra parte, porém, exigia a santificação do sábado também durante a guerra. Essa controvérsia causou a expulsão da organização os defensores dos princípios da antiga fé. Isso foi publicado em Kölnische Zeitung, quer dizer Jornal de Cologne,
no dia 21 de setembro de 1915, na edição da tarde. No ano de 1918, quando a guerra terminou, os adventistas do sétimo dia declararam, através da imprensa pública, que 2% dos membros foram excluídos durante a guerra. Eu tenho aqui uma fotocópia do jornal alemão, no qual eles dizem o seguinte: no começo da guerra, dividiu-se nossa igreja em dois partidos. 98% de nossos membros chegaram pelo estudo da Bíblia à convicção de que a consciência manda defender a pátria com armas também no sábado. Esta opinião, apoiada por todos os membros da diretoria, foi imediatamente comunicada ao Ministério de Guerra. 2%, porém, não concordaram com esta decisão, sendo por fim excluídos por motivo de seu comportamento indigno de um cristão. Estes elementos insóbrios se fizeram pregadores, procurando propagar suas ideias loucas, porém com pouco sucesso. Chamam-se falsamente pregadores e adventistas quando não o são. São enganadores. Quem a tais elementos dispensar o tratamento que merecem, nos fará verdadeiramente um favor. Nossa diretoria empregou até hoje o dinheiro supérfluo no empréstimo de guerra, e isto na firme esperança de que a Alemanha sairá vitoriosa nesta luta medonha. Isto foi publicado no jornal chamado Dresdner Neueste Nachrichten, que em português seria As Mais Recentes Notícias de Dresden, 12 de abril de 1918, conforme consta aqui no jornal alemão. Uma outra declaração foi feita também pela igreja através da imprensa. E isto é neste outro jornal chamado Stuttgarter Neues Tagblatt. E eu leio o que está escrito nesse segundo jornal. Ao princípio da guerra havia alguns membros, como também há noutros lugares, os quais não queriam participar no serviço de guerra, já por falta de espírito de união, já por fanatismo. Estes começaram a espalhar seus escrúpulos na congregação, verbalmente e por escrito, visando induzir outros a fazer o mesmo. Foram exortados pela igreja, porém, devido à sua obstinação, tiveram que ser expulsos, pois se tornaram uma ameaça à paz interna e externa. Stuttgarter Neues Tagblatt quer dizer jornal diário mais recente, 26 de setembro de 1918. De que os fiéis foram expulsos da igreja era conhecido não somente pela imprensa pública, mas também pela Igreja Católica. Eu tenho aqui uma fotocópia de uma publicação católica chamado Paulinus, do dia 8 de março de 1953. Eles dizem o seguinte:
Em 1914, 2% dos membros foram excluídos da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Alemanha, porque eles declararam que participação na guerra, e isso também no sábado, não se pode reconciliar com a doutrina adventista. Os crentes excluídos se consideravam como os verdadeiros guardadores e defensores do adventismo. Paulinos, 8 de março de 1953, publicação católica. Também a enciclopédia Wikipédia faz uma declaração a esse respeito. O que desejo ler da enciclopédia Wikipédia. Após a Primeira Guerra Mundial, foi formado um grupo conhecido como Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma, como resultado das ações de L.R. Conrad e certos dirigentes da Igreja Europeia durante a guerra, que decidiram que era aceitável para os adventistas tomar parte na guerra. Aqueles que se opuseram a essa posição de participação na guerra foram declarados excluídos pelos dirigentes da igreja local naquele tempo. Notem que a mesma enciclopédia sabe que o movimento de reforma se originou como resultado das ações de Conrad e outros dirigentes, com aqueles que foram excluídos da igreja. E esses excluídos da igreja se constituíram o núcleo de que mais tarde se tornou Adventista Sétimo Dia Movimento de Reforma. Interessante que o ancião Conrad, Louis Richard Conrad, muito antes da Primeira Guerra Mundial, já tinha a convicção de que os adventistas deviam portar armas quando requerido pelo governo. Em 1886, ele escreveu uma carta da Rússia ao ancião Butler, porção da qual vamos ler. Aqui está uma fotocópia da Review and Herald, onde foi publicada a carta de Conrad, escrita a Butler, e neste parágrafo aqui marcado, ele diz o seguinte: depois de uma longa luta, os batistas agora são tolerados e seus pregadores têm plena liberdade de pregar. Eles tiveram que admitir o porte de armas e nós devemos fazer o mesmo se formos tolerados aqui. Os dirigentes da Igreja Adventista na Europa procuraram se justificar pela posição tomada pelos dirigentes da igreja na Europa. Eles publicaram vários artigos para explicar e justificar aquela apostasia. Um membro leigo em Berlim escreveu um livreto intitulado Der Christ und der Krieg, que traduzido quer dizer o cristão e a guerra. Eu tenho aqui uma fotocópia da primeira página dessa publicação, O Cristão e a Guerra. E nesse folheto ele diz o seguinte: mas o que é importante é que ele